Só o pessoal tá entrando. Vocês estão me escutando? Sim. Sim, tudo certinho o áudio. Ah, então tá bom. Só um instantinho que o pessoal tá entrando. Vou fazer a chamada. Só verificar que aí eu já anoto aqui quem tá presente. Vocês ainda não entraram. Só aguardar mais um minutinho, meninas, porque o povo se perdeu. Entre uma reunião e outra, eles desapareceram. Vai entrar mais alguém? Bom, então vamos dar sequência, então. Bom, gente, então agora a gente vai falar. Eu vou tentar compartilhar aqui a tela para vocês verem. Vocês estão conseguindo ver minha tela agora? Sim. Tá. Bom. Estão vendo aqui, ó, essa imagem? Tá aparecendo para vocês a imagem da mulher chorando no cemitério? Não. Não, então slide só com palavras. Não sei por que não tá aparecendo. Depois eu mostro para vocês. Tá aparecendo? Não tá saindo dos slides. Calma aí que eu vou fechar os slides e vou abrir novamente. Só um instantinho, gente. Entendi.
Tá aparecendo o que para vocês aí? Porque eu não consigo. Tá aparecendo, tá aparecendo a minha imagem ou tá aparecendo os slides? Parece no Zoom, na verdade, tipo, onde está aqui. Tá na tela do Zoom. Uhum. Tá. Só para eu saber. Tá aparecendo o slide para vocês? Sim. Tá aparecendo o slide para vocês? O slide tá. Tá aparecendo agora? Tá. Tá aparecendo o vulcão do Macuco? Ou não? O slide agora. Mas não tá aparecendo o vulcão do Macuco, né? O vulcão, não. Ah, não, pera. Tem aqui, próximo slide, aí a foto do vulcão aqui. Ah, então tá. Calma aí. Não, eu vou seguindo por aqui, porque tá aparecendo Agora, não tá aparecendo os slides agora. tá aparecendo. Tá aparecendo? Tá o vulcão do Macuco. Ai, que bom, então. É porque no meu computador aparece uma coisa e aqui eu tô seguindo também pelo meu monitor, ó, na minha TV. Isso que eu tô perguntando para vocês. Bom, então vamos ao vulcão do Macuco, tá? Bom, o vulcão do Macuco. Então, ele apareceu após uma perfuração, tá? No Macuco. Deixa eu ver. Tá aparecendo? Continua aparecendo os slides? Ou não? Fechou? Tá aparecendo. Então, no dia 29 de dezembro de 1896, trabalhadores da comissão sanitária então perfuravam então o solo com uma sonda. Quando foi provocado o fenômeno, que jorrou então labaredas de fogo, né, de uma altura enorme, um cheiro de enxofre que saía junto. Então, foi comprovado que foi o quê? Devido a essa perfuração do solo, naquela região tinha muito enxofre, tá? Ocorreu então esse choque então de eliminação de gases que gerou então essa combustão. Então essas que vão dizer que vão ser larvas, né, que vão sair daí. E daí a gente vai ter, né, um fenômeno que vai aparecer então, né, um vulcão, né? Eles vão dizer que foi um vulcão, mas que foi descoberto em 31 de dezembro, né, do mesmo ano. Veio um doutor aqui, um especialista, que vai esclarecer no Jornal de São Paulo. Há quem diga que esse fenômeno causado aqui, eles vão dizer que é o vulcão, que aconteceu no Macuco, que foi a primeira manifestação de turismo aqui. Começou o turismo em Santos, porque era muita gente que vinha para Santos só para ver esse fenômeno, que durou pouquíssimos dias, mas veio muita gente. Tanto que no entorno ali dessa escavação, né, que fica ali próximo às barcas,
Sabe as barquinhas? Ali no Macuco? Então, foi bem próximo dali. Hoje em dia são casas que são construídas onde aconteceu isso. Vários ambulantes vão se posicionar ali, vão vender limonada, pastel, pipoca, porque as pessoas iam para lá para ver o vulcão do Macuco. Então, vai gerar, né, um monte de especulações por conta daquilo e vai fazer crescer o turismo, que foi desmascarado, então, porque passando esse fenômeno, começou a jorrar água. Então, foi constatado que aquilo era o quê? Era um poço artesiano. E, por conta da perfuração, né, formou-se essa combustão. Então, não era um vulcão. Tá? A gente sabe que no nosso solo não tem só terra e água, né? Tem vários minérios, né? Vários elementos químicos que formam o nosso solo. E aí aconteceu, então, que foi desmascarado. Então, no dia 31 de dezembro, então, no dia 26 começou, no dia 31 já foi desmascarado. E aí parou, e aí começou a jorrar água do local, tá? Então, essas explicações foram comprovadas em janeiro de 1897, tá? Quando acabou de vez, então, essas erupções que aconteceram no Macuco. Então, essa história do vulcão do Macuco. Então, ó, várias coisas que aconteceram em Santos que a gente acaba não sabendo, né? Várias lendas, isso é nosso folclore, porque é passado o quê? Através da fala. Agora a gente vai, então, falar sobre a história do lobisomem, né, de Santos. Sabe onde ocorreu que tinha um lobisomem? No Morro da Penha. Alguém conhece? Já ouviu falar no Morro da Penha? Mora? Já foi? Acho que eu conheço o Morro da Penha, assim, acho que eu até já fui. Sim, é o morro que fica ali do lado do São Bento. Não, Só o baile. Oi? Só o baile. Então. No Morro da Penha já houve, então. Sabe onde que é o reservatório do Morro da Penha? Bom, existe uma casinha próxima ali ao reservatório. Uma casinha com uma família muito esquisita, uma família muito estranha, tá? Bom, essa família foi morar lá por conta da Santo City, que era uma empresa canadense, tá? Que é a mesma responsável, então, pela criação da Escola Canadá. Sabe a Escola Canadá? A Escola Canadá, que fica aqui na Rua Mato Grosso, aqui próximo ao Canal 3, é uma escola estadual. Essa escola, ela foi criada, não sei se vocês sabem a história dela, mas ela foi criada para atender, então, os filhos dos trabalhadores dessa companhia, que vão manter essa escola. Por isso que a escola ganha o nome de Escola Canadá, porque era uma empresa canadense. Então, eram filhos, né, de trabalhadores da empresa canadense que vão estudar nessa escola. Ela já foi uma escola muito cobiçada, né? Na época que não tinha escolas particulares, era uma das escolas mais cobiçadas, né, da cidade de Santos, era a Escola Canadá. Não sei se vocês sabem. Bom, então voltando à casinha esquisita, estranha. Bom, aquele casal que morava naquela casinha tinha 7 filhos. 7 filhos homens. Vocês sabiam da lenda, né, da história, de que quando se tem 7 filhos homens, todos homens, o 7º vem com o estigma, né, vem com de se tornar um lobisomem. Já ouviram falar? E que, no caso, se forem 7 filhas mulheres, a 7ª se tornará a bruxa? Pois bem. Então, essa história vai fazer, né, vai ganhar uma proporção aí naquela casinha esquisita, né, com aquela família esquisita, estranha, que tinha, então, hábitos estranhos.
os vizinhos diziam que naquela casa tinham barulhos muito esquisitos. Era o tempo todo uma barulheira dentro daquela casa, de arrastar móveis, de panelas, objetos caindo. Mas o que acontecia é que sempre nas 2 ou 3 noites, né, primeiras noites de lua cheia, começaram os vizinhos a escutarem o uivar de lobo vindos daquela casa. E aí vai se criar, então, a história, a lenda do lobisomem do Morro da Penha de Santos. Mas isso foi se aprofundando. Então, cada vez que se tinha uma lua cheia, né? Cada vez escutavam mais uivos de uma pessoa em sofrimento, né? Que sofria, saindo daquela garganta, o uivar sofrido, né? As portas das casas, que naquela época todo mundo ficava com a porta aberta, ninguém trancava a porta, nem janela. Não tinha, gente, criminalidade que a gente tem hoje, né? Então, isso ainda em algumas partes ainda do nosso Brasil, alguns interior afora aí, a gente vê isso ainda, né? As pessoas não trancam a porta, nem as janelas, porque não tem bandido, não tem nada que vá, né, ter alguma causa, né, para se fechar, trancar as portas. Vive todo mundo na paz, em alguns lugares, né? Em Santos, se a gente fizer isso, né, a gente sabe que por conta do alto índice de criminalidade da nossa cidade, que boa coisa não vai dar. Bom, as pessoas começaram a trancar, né, naquela época. As pessoas começam a trancar as portas, fecha janelas, quando é noite de lua cheia, porque sempre depois da meia-noite, em noite de lua cheia, o céu bem claro por conta da lua, né? Esses uivos. Durante 3 dias seguidos, ficava, né? Todas as noites, né? O uivo desse que... Aí as pessoas vão começar a lembrar da lenda do lobisomem. E vão começar a associar aquela família estranha. Agora não tá. Só um minutinho, gente, que o Felipe saiu, ele tá tentando entrar. Professora, ele pediu pra avisar que o Zoom dele deu problema, ficou tudo preto, mas acho que ele vai tentar voltar. Tá tentando, só que aí agora travou o meu mouse. Deixa eu só ver aqui. Só tentando. Ver como que eu coloco. Agora não tá indo, meu teclado de vez em quando ele dá umas travadas. Ele saiu de novo, que não tá aparecendo ele. Bom, deixa ele tentar, eu tento colocar ele novamente. Bom, então a rotina que se instalou então dessas 3 noites de lua cheia, então começou o burburinho então das pessoas por todo o morro, então o Morro da Penha todo ficou empolvoroso, dizendo tem um lobisomem aqui, tem um lobisomem aqui, e aquele barulho vem daquela casa estranha nas instalações então da Companhia City. Mas no dia seguinte, uma paz, uma calmaria, as cortinas todas fechadas, né? E aí, o que acontece, né? Fala pro Felipe que eu tô tentando pôr ele de volta, mas não...
Deixa eu só ver aqui, pessoal. Tô só tentando colocar ele. Falem pra ele que eu tô tentando colocar ele, tá? Que eu tô vendo que ele tá querendo entrar. Quem tá em contato aí com ele, por favor. Meu controle. Meu coisa travou. Eu tô aqui, tá, gente? Só tô tentando voltar. Também meu coisa travou. Vocês estão me escutando, não estão? Sim. Tá. Um instantinho, tá? Tentando voltar. Bom, vamos lá. Felipe, acho que desistiu, saiu. Sai de novo. Bom, então foi isso, gente. A história do lobisomem, então, do Morro da Penha. Já ouviram falar, então, da história da Pedra da Feiticeira? Vou falar da Pedra da Feiticeira, depois eu falo da Fonte de Tororó. Então, a Pedra da Feiticeira, ela fica próximo da rua Tiro Naval, tá? No sopé do Monte Serra. Então, é bem próximo ali também da Fonte de Tororó. Forma uma pequena caverna. Então, essas duas pedras, elas são uma espécie de caverna. E é onde também tem uma espécie de altar hoje em dia, tá? Em homenagem, então, à feiticeira. Bom, por que feiticeira? Lembra da história também medieval? Está muito atrelada, então, a nossa história à cultura medieval também, né? Essa feiticeira era uma senhora que estava bem debilitada, vivia, então, excluída da sociedade. Por quê? Porque ela voltando a uns tempos, né, atrás, quando ela era jovem, ela era casada e tinha 2 filhos. Um dos filhos dela, né, ela tinha um filho e uma filha. Ela tinha um filho que se chamava Antonino. E aí, ela se apaixona por um militar que estava na região. Ela larga tudo e foge com esse militar. Só que esse militar larga ela, né? Ele acaba depois morrendo e ela fica sozinha, sem filho, sem casa, sem nada. Então ela vai se abrigar então nessas ruínas, nessa caverna. Então, lembra da Idade Média? Qual é a figura da bruxa, né? Era uma pessoa com a pele envelhecida, maltrapilha, que se né, se abrigava bem longe, então, do centro da cidade, né? Exclusa daquela sociedade. Então, essa é a figura, então, dessa nossa feiticeira daqui. E ela só saía à noite.
né, ao entardecer, comecinho da noite, era quando ela saía daquela caverna. Então as pessoas tinham medo, tinham pavor dela. Mas ela era conhecida por conta também, né, de estar ali próximo, então, à mata, dela cuidar, então, de plantas, ter esse conhecimento das plantas, das coisas que pudessem, então, trazer algum benefício às pessoas, tratar alguma doença. Na época não tinha médico como a gente tem hoje, né? Então, o que acontece? Essas pessoas, né? Essa senhora se abrigava, então, lá. Então, as pessoas tinham medo. Mas, o que acontece? O seu Antonino não se casou, não teve filhos, ele se tornou um alfandegário e tinha uma amiga dele, a dona Angelina, quem auxiliava ele, né? Era uma super amiga dele, a melhor amiga dele, mas eles não tinham nenhum relacionamento. E já com 52 anos de idade, seu Antonino, muito doente, debilitado, a dona Angelina, que morava numa chácara, sai da sua chácara e vem visitar ele. Eu morava lá no centro da cidade também, né? Que era onde estava acontecendo tudo. Bom, ela resolve, então, trazer, né, para o seu Antonino, já que não tinha nenhuma perspectiva, né, dele melhorar, trazer aquela velha feiticeira. Só que o seu Antonino, ao reencontrá-la, né, ao conhecer, ele fala: quem é essa mulher? Ela fala assim: é a sua mãe. A dona Angelina fala para ele: é a sua mãe que veio lhe ver. Ele: que mãe? Aí entra, então, no quarto do seu Antonino, já bem debilitado, entra a feiticeira. Aquela feiticeira, né, que todo mundo temia, era a mãe do seu Antonino, que tinha se excluído da sociedade por ter abandonado seus filhos. E aí, naquela mesma noite, ela pede perdão para ele, né, pede perdão por ter abandonado seus filhos. Ele a perdoa e vem a falecer. Algum tempo depois, já em estado de decomposição, acham então os restos mortais da feiticeira próxima a essas pedras. Por isso que fica a pedra da feiticeira. Só que pelo estado de decomposição, foi constatado que ela havia morrido no mesmo dia que ela visitou e pediu perdão ao filho. Então ela só esperava para vir a falecer quando o filho a perdoasse. Então o seu Antonino perdoa a mãe, ele morre e a mãe vai para o esconderijo dela nessas pedras e vem a falecer. Hoje em dia, esse local ele é fechado. Ainda dá para ver ao fundo, se vocês passarem nessa rua, na Rua Tiro, tá? Lá perto do Monte Serra. Hoje em dia funciona o setor de obras da prefeitura, da prefeitura de Santos. Mas dá para vocês verem o altar. Eu não sei se está dando para vocês verem os slides. Vocês estão conseguindo ver os slides? Tá aparecendo ou não? Tá? Vocês estão vendo essa imagem? Tá aparecendo a imagem de um altar? Tá. Sim. Assim, professora. Tá. Então, é aqui que é a pedra da feiticeira. É aqui que é a pedra da feiticeira. Tá? Então, aí que ela vem a falecer. Bom. Voltou, graças a Deus. Deixa eu pôr aqui no outro. Então, vamos à fonte do Itororó. Bom, a fonte do Itororó, ela fica, então, na entrada do Monte Serra. Alguém já viu essa fonte? Já? Bom, antigamente a gente não tinha sistema de abastecimento. A CIT ainda não tinha chego a Santos, né? Então não tinha, porque a CIT ela dominava tanto a parte elétrica quanto a parte de
Águas de Santos. Então, a fonte do Itororó servia para abastecer a população. Era uma água límpida, cristalina, e que ganhou o status, né, de ser uma fonte milagrosa, de acontecerem milagres, né, de trazer benefício à saúde das pessoas que tomavam aquela água. Bom, a gente de tudo quanto é lugar para tomar água, né? Assim como também a gente já ouve a história da biquinha, né? Que as pessoas tomavam água da biquinha lá em São Vicente, né? Não era só por causa dos doces, tá, gente? Os doces vão ser introduzidos muito depois naquela região. Então, as pessoas iam lá para tomar água, tá? Que acreditavam ser milagrosa. A mesma coisa acontecia com a nossa fonte, a fonte do Itororó. Bom, então as pessoas iam lá tomar água. Até que Santos, né, a prefeitura, mandou, então, canalizar aquela água para trazer uma qualidade de vida para as pessoas, melhorar o fluxo da água. Então, começou a jorrar mais água, né, para as pessoas. Também tinham as lavadeiras que iam lá lavar as roupas, né, pobres lavadeiras que ganhavam a vida lavando roupa. Não tinha máquina de lavar ainda não, gente. Então, as pessoas usavam então muito aquela água. Mas com a canalização, houve também a melhora na qualidade, né, da vinda dessa água. Só que com isso, também ocorreu então o uso indevido da água. E começa também a ocupação maior do morro do Monte Serra. O que acontece? A água, né, que era totalmente potável, límpida, cristalina, tornou-se uma água, então, que não era uma água boa para você tomar. Tá? Ela foi considerada imprópria por conter, então, muitas bactérias, né, coliformes fecais, com a ocupação e o uso indevido, então, né, do saneamento básico, do esgoto, que acabava se misturando com aquela água. Então, as pessoas deixaram de tomar aquela água, aquela fonte foi fechada, e aí, né, por isso que na música fala, fui no Tororó, beber água não achei. Por quê? Porque não achou mais a água. Por isso que na musiquinha é assim. Porque essa fonte foi fechada por conta do uso indevido. Então, essa é a história da fonte do Itororó, tá? As pessoas iam lá para tomar água, tá? Bom, que mais? Outra história que eu ia falar. Então, eu falei sobre Fantasma do Paquetá. Ia falar do Frei Gaspar. Então, era o Frei, né, que vivia então naquele mosteiro. Então, antes de ser Museu da Arte Sacra, era um mosteiro, tá? Era um local de monges, frades, que ficavam enclausurados. E o Frei Gaspar era um desses. Então, diz a lenda, até os dias de hoje, que quando você visita, né, quando você vai lá no Museu da Arte Sacra, todo mundo sabe onde é o Museu da Arte Sacra, né? Sabem? Fica no sopé do Monte Serra. Do Monte Serra, não, desculpa. Do Morro do São Bento. Quando vocês passam para ir para São Paulo, para a Zona Noroeste, tá do lado esquerdo de vocês. Se vocês estiverem vindo, né, em direção ao centro, ao túnel, vai estar do lado direito. Tem no morro, assim, tem o Museu de Arte Sacra. Tem obras religiosas lá. Então, lá já foi um mosteiro. E o Frei Gaspar, né? Já descobriu, Rafa? Fica ali próximo ao viaduto. Se vocês pegarem ali esse é o nome daquela avenida? Do arco ali do Valongo, fica na direção do Valongo, assim, quando vocês saem ali da Santo Antônio do Valongo? Isso. Vocês veem, assim, no morro, bem assim no começo do morro, vocês vão ver o Museu de Arte Sacra. Tem uma quadra na frente, se eu não me engano. Tem uma quadra que é da prefeitura, uma quadra esportiva, paraesportiva, e aí vocês têm o Museu da Arte Sacra. Esse Museu da Arte Sacra, então, há quem diga até os dias de hoje que escuta o Frei Gaspar, né, andar por lá. Então, há barulhos esquisitos,
objetos que caem do nada. Então, o vigia diz que já está até acostumado. Se vocês até tiverem curiosidade, tem no YouTube, isso eu já vi, um programa que a Rosana Vale, hoje nossa deputada federal, fez, do Rota do Sol, das lendas urbanas de Santos. Então é interessante para vocês verem. Aí ela visita, e aí o vigia fala que até os dias de hoje, ele escuta ainda, né, o fantasma do Frei Gaspar, que anda por lá. Então essas são algumas das histórias, né, que a gente tem, então, do nosso folclore santista. Então, estão vendo que Santos também tem folclore, também tem, né, tem a nossa cultura, que não é igual de São Vicente, não é igual de Praia Grande, é própria, né, do povo santista. Então, folclore não é só as lendas da sereia, do boitatá, do curupira, do saci pererê. Não, tudo é folclore, né? Toda manifestação popular, cultural de um povo, né? Todo esse conhecimento transmitido pela oralidade, ele é folclore. Então, isso é uma cultura imaterial, tá? Vocês querem perguntar alguma coisa? Querem falar alguma coisa sobre alguma lenda que vocês ouviram falar e eu não contei? Bom, como eu falei para vocês, lá no site do Novo Millennium, vocês têm uma série de lendas, histórias de santos, tá? Que é legal vocês conhecerem, tiverem curiosidade. É um ótimo site de pesquisa sobre a história de Santos. Então, é interessante para vocês estarem pegando lá. Tem histórias diversas, tem história das escolas, tem história dos clubes, tem tudo que vocês imaginarem. Vocês têm lá no Novo Milênio. É um site com bastante informação, e são informações verídicas, né? São fontes de história, porque eles trocam, então, informação com a Fundação Arquivo e Memória de Santos, com a FANS, né? Que é o nosso centro de estudos, troca informações com o CONDEPASA, né? Que é o nosso Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural de Santos. Então, é interessante vocês estarem pesquisando lá. Eu vou deixar esse material disponível para vocês, tá? Lá no Classroom, esses slides para vocês, assim como o vídeo. E aí, se vocês tiverem alguma curiosidade, ou vocês virem alguma coisa, aí a gente comenta na outra aula, ou vocês deixam lá para mim, tá? Que a gente vai trocando informações aí, tá? Vocês gostaram, pessoal, de saber um pouquinho mais sobre as lendas de Santos? Gostaram? É interessante, né? Uma aula um pouquinho fora, né, do nosso livro, do nosso, né? Então, é uma história para vocês conhecerem um pouquinho do que foi a história de Santos. Então, na aula que vem a gente dá continuidade aí no nosso conteúdo. Então, depois vocês anotem as informações, a gente vai trabalhar algumas questões relacionadas a esse folclore, é o que eu falei na nossa prova, vou colocar alguma questão sobre isso. Então, por isso eu vou estar disponibilizando lá o material para vocês. Tudo bem, turma? Tchau, professora. Então, a gente vai encerrando por aí que vai acabar a aula. Tchau, pessoal. Um ótimo final de semana para vocês. Tchau, Tá? professora. Tchau, turma. Até a próxima aula.